rapidez, agilidade, entusiasmo, chega junto pro vídeo. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a nossa porção semanal da Torá, a Parashá Shavua Korach. Um bilionário que vai tentar alcançar o poder e a gente vai ver algumas chaves se é bem por aí a coisa. Mas antes de mais nada, te inscreva no nosso canal, dá o teu like no nosso vídeo que isso ajuda muito. Chama os amigos para fazer parte do nosso movimento. Desde já a gente agradece demais quem está mandando Pix, porque isso está fazendo a gente buscar servir cada vez melhor a turma. Não deixa de te inscrever no nosso Instagram. A gente saúda desde já que está se aproximando uma baita de uma data importantíssima para o judaísmo, que é o Gimel Tammuz. Tem tudo a ver com a mudança. Quer saber mais? Entre em contato com a gente e faça parte das nossas aulas, dos nossos grupos de estudo, que a gente pode te ajudar. Seguinte, Korach. Korach é um bilionário. A gente tem uma expressão lá em Israel que a gente fala assim, Yashir que Korach. Rico que nem Korach. Diz que Korach tinha 200 mulas só de cofres com as chaves das riquezas que ele tinha trazido do Egito. Como assim? Se ele era já de descendência nobre, era parente do Moisés e tudo mais, mas a tribo de Levi não era chegada em coisa de material. Mas já fica uma dica aqui, cara. Deus realmente atende o que o ser humano pede. Hashem realmente dirige os passos do homem. Ele vai te dirigir porque você realmente pediu na vida. Você está pedindo para ser rico? Ele pediu para ser rico. Mas a questão é que a gente tem que cuidar bem do que a gente pede, porque o rei Salomão, por exemplo, pediu sabedoria junto, não é isso? Ou seja, quando você tem a sabedoria, o resto vem. Ele pediu para ser rico. E já sou da família do Moisés, sou milionário. O Korach tinha um pai chamado Ishtar. Ishtar quer dizer óleo. Ou seja, ele já se sentia ungido. Não só isso, ele era ungido porque o pai dele já era noblérrima descendência, e ele sabia também que iam vir grandes descendentes dele. Um deles é o profeta Samuel, que ungiu o rei Davi, que ungiu antes o primeiro rei de Israel, que foi o Shaul, aliás, tema da Haftará, né, da porção dos profetas que a gente tem ao encerrar essa parashá. Ele sabia que tinha todo esse potencial, e aí a gente teve um problema na parashá anterior. A gente teve aquele episódio dos espiões. Vai verificar o vídeo. É muito importante ver o quê? Que por terem uma concepção de que talvez o mais importante no mundo seja a parte espiritual, eles não queriam sair do deserto e entrar na Terra Santa e meter a mão na coisa prática. Recebido o recado de que a coisa prática é importantíssima, Korach cai numa distorção. Ele quer partir para o mundo da ação. Ah, não, o que importa é a ação. Do ponto de vista dos atos, nós todos, então, temos os mesmos direitos. Eu sou tão Levi quanto o Moisés e tal. Por que só da família dele, que pode ser Kohen Gadol, pode ser o sumo sacerdote, pode fazer isso? Olha, o Korach, ele tinha tal nível espiritual que ele era uma das pessoas com a honra de carregar a própria arca sagrada. Mas isso não era o suficiente. Ele queria mais e mais, ainda mais que todo mundo, que importa é a ação. O próprio nome Korach é formado de 3 letras, Kuf, Resh e Rei. Todas elas, se você conhece um pouco do alfabeto hebraico, vai ver que elas são uma distorção da letra Rei, Kuf, o Reish, o Rei, e o Het são distorções da letra Rei, no sentido de que o pensamento, a fala e a ação não estavam naquele equilíbrio, porque a letra Rei é uma letra que tem esse formato aqui, ó. Ou seja, ela é uma casinha que tem uma clarabóia, ela tem um local, um buraquinho para entrar a luz de Hashem. Então, se fecha, se puxa mais para lá, se no tema das pernas, não é exatamente a mesma intenção. Então, ele sai desse equilíbrio, porque não importa só o ato ou só a ação. A gente precisa fazer, na vida, o nosso propósito. Fazer silêncio, escutar o que Deus quer, rezar, pedir ajuda dele. Mas não, ele achava que podia comprar tudo, que ele podia ter tudo. Ou seja, ele tinha uma ansiedade santa, mas a gente está vendo aqui uma verdadeira manifestação do livre-arbítrio. Ou seja, o ser humano tem todo o potencial, já que ele é feito à imagem de Deus e vive num mundo que é feito de tal maneira, com tantos absurdos, que Deus faz de propósito esse mundo, seu mundo, para você até duvidar que Deus existe, Deus livre. Então você tem a possibilidade de se afirmar que Deus existe, você está sócio dele. Se você tiver a escolha oposta, vai arcar com as consequências. E Korach paga para ver. E ele, então, né, Moshe, a gente também quer oferecer
A gente também quer ser um sacerdote. Por que só tu? E o meu chefe fala, tu acha que é por causa de mim? O Aaron fala, tu acha que é por causa de mim? É porque Deus escolheu esse pra fazer e não aquele. Tem um propósito maior pras coisas. Vamos entregar pra ele. Não, o Korah quer mandar. Ele quer botar a necessidade dele de água na frente. E aí é que a gente vê a coisa do que é você ter uma boa esposa ou não uma boa esposa. A mulher dele fica botando pilha nisso, né? Nessas vaidades todas, assim. Por exemplo, quando eles são nomeados levitas, ele volta de cabelo raspado pra casa, a mulher fala, mas o que é isso? Que horror, não sei o que. Não, todos os levitas estão assim. Não, mas o que é isso tal? Enfim. Entende? E tu vê o contraste, por exemplo, com um dos que vão seguir essa insurreição que o Korah começa a mover contra Moisés. A gente vê que é o On Ben Pelet. On tinha uma mulher que, por contraste, fala o seguinte, tu te meteu numa insurreição? Pois é, amor, como é que eu vou sair fora? Deixa comigo. Ela vai lá e, primeiro de tudo, fala pro marido, vem cá, se o Moisés cair, você, em vez de ser seguidor do Moisés, você agora vai ser um seguidor de quem? Do Korah. Você vai continuar sendo um seguidor. Que diferença vai fazer na tua vida? Você só tá assumindo um risco enorme de até chatear o Criador pra nada. E ele, é verdade, mas como é que eu saio dessa? Então, deixa comigo, ela fala. Ela faz uma bela de uma janta, dá um bom vinho, ele fica dormindo até tarde, se atrasa para aquele encontro, que esse desafio do Korah perante Moisés, fica dormindo e ela ainda faz um ato de super coragem que ela descobre seu cabelo e por recato ninguém consegue se aproximar, né, para não desrespeitar, e aí ninguém se mete com o esposo dela e ele é poupado da briga toda e Deus realmente o perdoa. E tanto ela quanto o esposo pedem perdão para Moshe Rabbeinu. E é assim que tem que ser. A gente precisa saber o nosso lugar na fila do pão, na vida. A gente precisa saber que onde você tá. Fica a dica. Onde você tá, você pode exercer o máximo de liderança, o máximo de influência, o máximo de melhora na vida. E essa é uma característica do serviço dos levitas. É isso que a gente está falando nesse vídeo. Agir com agilidade, agir com entusiasmo, pegada. O que é isso? Os levitas, eles têm essa característica de trabalho no templo, entende? Eles acabam pegando o sacerdócio, que era para ser dos primogênitos, e herdam toda essa responsabilidade. Por quê? Porque eles já se recusaram a fazer parte do episódio, por exemplo, do bezerro de ouro. E eles então entram com isso de, no templo, abençoar todo o povo e fazer suas tarefas logo. Porque era muita demanda, muita demanda. E a gente vai ver que isso também vai gerar várias recompensas para eles, além da responsabilidade que isso gera. A gente pode também dizer que é nessa paraxá, daqui a pouco, que a gente vai ver, ou seja, da tribo de Levi você tem os Kohanim. Eles recebem tantas responsabilidades quanto direitos, e aquele sacerdócio, que é um potencial que era para ser dos primogênitos, ou seja, daquele que nasceu de parto normal, né? O primeiro filho que nasceu que já é primogênito, aquele que nasceu de parto normal, eles recebem, portanto, esse encargo, e o pai de um primeiro menino que nasceu de parto normal, e portanto é um primogênito, está ordenado nessa paraxá, precisa fazer o quê? O resgate por 5 moedas de prata. Ele vai chegar para um Cohen, e o Cohen vai perguntar, vem cá, você prefere ficar com o teu filho ou com essas 5 moedas de prata? E o pai entrega 5 moedas de prata e o filho fica de volta com o pai. E depois, claro, a cerimônia, as famílias se acertam lá, tá? Mas de qualquer modo, gente, isso mostra a vitalidade, a agilidade, o que o povo judeu até hoje não deixa para depois a oportunidade de pegar a bênção e fazer a coisa certa. Voltando ao episódio de Korah, ele acaba atraindo 2 criadores de confusão, que eram o Datan e o Aviram. Desde a época do Egito, já eram arrecadadores de impostos e eles estavam super entusiasmados depois das 10 pragas. Os judeus é que vão começar a mandar lá no Egito e eles ficam super decepcionados quando o povo sai do Egito. Eles já eram aqueles que tinham denunciado Moisés quando ele, no começo da redenção, tinha se livrado daquele egípcio que tinha matado o marido de uma serva hebreia que ele tinha. Eles que denunciaram o Moisés, e o Moisés tinha tido que fugir para o deserto naquele primeiro momento, quando ele acaba recebendo depois a revelação da missão que ele tinha que ter, ele vê a sarça ardente, etc, etc, etc. Então já era Datan e Aviram, já estavam na confusão desde aquela época, e eles se juntam com o Korah, por motivos de egoísmo. Eles desafiam, e o Moisés fala, mas vem cá, então tu acha que é por causa de mim? Tu acha que é por causa do Aaron? O Moisés e o Aaron chega a cair o rosto de tanta humildade, porque se dependesse da gente, tu acha que a gente estava... É porque Deus mandou, cara. Sempre quando você quer achar argumentos de egoísmo, tem um monte. Então, quer saber mais? A gente pode estudar esse Midrash aí, nos procure, a gente faz um estudo fechado aqui, fala com a gente, que não cabe no tempo desse vídeo, né? Mas de qualquer modo é o seguinte, ó, tem um absurdo, na verdade, nesse negócio do Korah querer encarar o Moisés. Porque o Moisés fala o seguinte, ó, vamos fazer assim, oferecer incenso. Olha uma prova de que o Aaron não tá fazendo isso por gosto. Ele perdeu os 2 filhos, Nadav e Aviú, ofereceram um incenso na hora errada pro Criador e foram absorvidos, eles pereceram. Vocês querem oferecer incenso? Sim, imagina. Quer dizer, a turma do Korah,
assume essa bronca pra si. O Datan e Aviram nem escutaram os argumentos de Moisés, já se mandaram. Não, vamos sim, então pega 250 que queiram se juntar contigo aí, é isso? E traz esses aí pra oferecerem incenso. Imagina o absurdo, eles estão a fim de arriscar a própria vida para mostrar que eles queriam estar perto de Deus. Então o motivo era nobre, mas a pegada de que o que importa é a ação e não fazer o que Deus quer, é que estava distorcida. É um paradoxo absurdo dessas ações. Eles queriam fazer algo contra a vontade de Deus para ficar mais perto de Deus. O que a gente dedica, traz isso para nossa vida? É o seguinte, cara, na prática, a gente às vezes precisa pegar esse impulso, que a gente chamaria até kamikaze, suicida, e novamente se utilizar daquela pegada espiritual, pegada de agilidade, e fazer diferente. Esse antídoto para esse impulso suicida, porque para toda coisa negativa tem, para esse thanatos, essa pulsão de morte, você tem uma pulsão de vitalidade, a gente precisa ter hábitos que destroem, fazem a gente desistir de ficar consumindo nosso tempo com coisas que não têm proveito. Entende? Sabe tal do passatempo? Cara, uma coisa é você ter lazer, você desfrutar de umas férias do lado da tua família, outra coisa é matar o tempo. Sabe o que eu tô falando? Então, pensa bem como é que você vai utilizar o seu tempo livre da próxima vez. Entendeu o que eu tô dizendo? Dessa maneira, você deixa morrer um pouco aquela tua pulsão imediatista para você administrar a tua vida, para você cuidar muito melhor do teu corpo, do cavalo que você tá habitando, para poder fazer a vontade divina. Fica a dica, a gente precisa estudar a Torá com humildade. E isso também é uma pegada que a gente vê do Maimônides, que não é um privilégio só dos levitas fazerem as coisas. Você pode se tornar, segundo Maimônides, um sacerdote espiritual, desde que você realmente santifique os teus atos, bota Deus de sócio na tua jogada. Mas Datan e Aviram estavam tocados pelo quê? Pelo seu ego. O Korah, por uma distorção de conceito, guiado por vaidade. Que coisa séria. O que acaba acontecendo? Os incensos são oferecidos, vem um fogo, consome aqueles que estão oferecendo, e Moisés fala para Hashem, a gente precisa mostrar para as pessoas que, primeiro de tudo, você não precisa ficar brabo e acabar com esse povo, porque Hashem já estava louco com essa insurreição, sabe? E com as pessoas tendo ficado divididas, e indo ver, assistir para ver para que lado ia dar as coisas. Então o Moisés fala assim, não, Hashem, vamos deixar as pessoas pacificadas. Então pega aquela tua criação, que tu tinha criado a boca do local mais morno que tem debaixo da terra, já antes da criação, justamente para ser acionado aqui nesse momento. Então agora é a hora de acionar, e Hashem faz a vontade de Moshe, poupa o povo hebreu, só vai condenar os pecadores. Então aqueles que tinham ser espiritual já são levados por esse fogo, as almas e o corpo perece. E quanto àqueles da casa de Korah, de Datan e Aviram, Hashem fala o seguinte, vai ser como tu está dizendo a Moisés. E então Moisés fala, olha, vai ter uma coisa que nunca houve e nunca mais haverá. Hashem vai abrir a boca da terra e vai devorar tudo que é deles. E realmente, eles estavam à porta de suas tendas e todo mundo sai correndo, se afasta, e é como se a boca da terra abrisse. Não é um terremoto, não é uma areia movediça. Realmente, aquilo abre, eles são engolidos e depois fecha, como se não tivesse nunca havido, mas as pessoas ainda escutavam. Não, é verdade, Moisés tem razão, Moisés é verdadeiro, e a Torá de Hashem é verdadeira. Moshe met, a Torá emet. Há todo um apelo, porque o Korah, tu vê, ele tinha esse espiritual, portanto ele é queimado, e aquela bola de fogo que ele se torna acaba engolida pela terra também, ou seja, tanto o seu espiritual quanto o seu de ego, aquela coisa material, são levados, são sacrificados como um pedaço do corpo que às vezes é extirpado para poder o resto do corpo sobreviver, e isso é dificílimo para um médico fazer, é difícil para a pessoa aceitar, é difícil para Moshe fazer isso, porque mexer no povo hebreu é mexer numa parte dele mesmo, mexer o Criador fazer isso é mexer numa parte dele mesmo. Claro que no mérito do descendente de Korah acaba recebendo, já que faz chuvar, na hora que cai ali mesmo. Isso fica a dica, mesmo que a pessoa se metida na pior das situações da vida por causa do seu livre-arbítrio, é com o seu livre-arbítrio, a partir de agora, a gente decide que vai pro rumo certo. E fica a dica, a gente sempre está desvinculado do erro. A gente sempre está pronto para poder, a partir de agora, já se direcionar para o rumo correto, e o resto são contas que vão sendo saldadas. Entrega para Deus. E os filhos de Korah se arrependem no seu coração diante dessa situação toda, são perdoados, e, portanto, os nomes deles são Assir, Elcaná e Aviasaf. Você tem salmos no mérito dos filhos de Korah. Mais de uma dezena de salmos, mostrando a chave do conserto com esse. Você sempre pode interferir e consertar as coisas a teu favor. Fica a dica. Portanto, a gente começa a aceitar que os sacerdotes recebem para poder desempenhar essa tarefa de orientação, de referência, já que eles têm que fazer um sacrifício de não estar envolvidos o tempo todo no material,
entende? Assim, para poder servir ao Criador e servir de referência para todo mundo, eles recebem uma injeção extra de energia que é um amor de deleites, a Vabetá no Gim, como a gente fala, que é aquilo que a gente sente toda vez que a gente se esforça, como disse o Maimônides, para estudar a Torá, para fazer mais uma mitzvah, para fazer uma tzedakah, para ajudar alguém. Você quer acessar esse amor de deleites, esse relacionamento entusiasmado, vibrante, imediato, de efeito total, para já, com o Criador? Bota alegria na tua vida. Primeiro seja alegre. Primeiro confia que vai dar tudo certo. A solução vai aparecer diante de você. Confia. De estadlut, te esforça. Deus vai fazer a parte dele. Pega ele de sócio majoritário. E aí é que a gente parte para a conclusão desse vídeo, de que a gente vê de que os sacerdotes acabam então, portanto, recebendo, porque eles têm que fazer, essa tribo de Levi, acabam recebendo um monte de encargos e, portanto, eles precisam receber contribuições para poder elevar todo aquele trabalho das pessoas para a santidade. Então, assim como eles recebem 24 formas de receber essa força para fazer material, para poder fazer o trabalho deles, de revelar no templo um lugar onde tudo tem conserto, os salmos, palavras através das quais tudo tem conserto, eles recebem também o encargo de guardar esse templo. Então, 24 da tribo de Levi, da qual fazem parte os Koanim, ou seja, 3 Koanim e 21 levitas, fazem a guarda de noite do templo contra toda a escuridão do mundo, e durante o dia, ou seja, qual for o momento, eles vão fazer luz. Eles fazem o serviço de elevação do material para o espiritual, através de todas as orações que a gente pode trazer. Fica a dica de imediato, estudando a Torá, fazendo tzedakah, quer dizer, fazendo ajuda material para o próximo, e principalmente fazendo da tua mesa um local de santidade, de gratidão para o Criador. É lindo que o Criador fala o seguinte, ó, cada uma das tribos pega e dá um bordão e vão ser colocados diante lá da Arca Sagrada, e amanhã a gente vai ver o que acontece, e do bordão de Aron, que é da tribo de Levi, nascem folhas e frutos de amêndoa. A amêndoa é realmente aquela planta que se apressa em florescer, se apressa em frutificar, se apressa em ajudar o próximo. E você nunca tem folhas e frutos e flores e tudo ao mesmo tempo, mas ali, sim, não estraga, e é colocado como uma lembrança eterna desse pacto de sal, desse pacto eterno, porque o sal é o único alimento que não se estraga nunca, que o Criador tem com todo mundo que queira se dedicar de verdade a Ele, a fazer de cada trabalho, a cada ação, a cada ato que você tem para fazer na vida, um verdadeiro sacerdócio, uma oportunidade de transformação para o bem, para o melhor na vida. É algo que a gente não precisa adiar de jeito nenhum. Vamos agir. Pedir para Deus nos inspirar sempre, 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 para a gente lembrar de agir com agilidade, com entusiasmo, com pegada. Traz, portanto, um novo bom ato para a tua vida. Por exemplo, te inscreve aqui no nosso canal, dá um sino aí nas nossas notificações, chama a gente para conhecer o nosso canal, para fazer parte dos nossos encontros, tanto aqui online quanto pessoais. Quem quiser se consultar pode nos procurar. Enfim, vamos aprender junto. Te inscreve lá no Instagram. Agradecemos demais quem está mandando um Pix, porque isso faz uma enorme diferença para a gente poder melhorar o nosso serviço, e principalmente a lição de casa é fazer esse teu já, esse teu agora, um momento de dar o teu melhor, brilhar, né? Dar um sorriso para quem você tem do lado, é cônjuge, é pai, é mãe, é filho, é vizinho, é colega de trabalho, é teu cliente, e principalmente dá um abraço na linda família para poder desfrutar um Shabbat com muito Shalom. E até o próximo vídeo.